Olá, eu sou a Valquíria, estou aqui no canal Oráculo Terapia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso canal. E eu venho trazer para vocês uma tiragem que chama Espelho de Projeção. Por que espelho de projeção? Porque quando nós estamos em um relacionamento, a imagem que o outro passa para nós nem sempre é a imagem verdadeira do que realmente o ser amado é. Só que nós guardamos ou ficamos com essa projeção dessa imagem e muitas vezes as cobranças que nós fazemos no relacionamento, ela vem de acordo com essa projeção que temos em nossa mente. E quando isso se dá em um relacionamento, o que ocorre? Conflitos, né? Desencontro, mágoas, ressentimentos. Por quê? Porque muitas vezes quando um fala, o outro não ouve o que está sendo falado. Quando o outro quer ouvir, o outro não quer falar, ele se cala. Então, assim, há sempre uma contradição. Então, a leitura que eu venho trazer para vocês é exatamente o entendimento que vocês possam ter desse relacionamento. Quais são os aspectos positivos que o ser amado faz com relação a você e você faz com relação a ele? Quais são os aspectos negativos que o ser amado faz com relação a você e você com relação a ele? Qual é o aprendizado que vocês trazem dentro desse relacionamento? O que vocês têm que aprender um com o outro? E vem o cerne da questão, né? O porquê de tudo isso que vocês estão vivendo. Então, eu vou dar início, falo aqui para vocês se conectarem, né? Com um dos nossos baralhos. Então, eu trouxe aqui para vocês o baralho das bruxas com o Buda que não quer ouvir, né? E trouxe o tarô de Atala com o Buda que não quer falar. Então, vocês se conectem, seja com um dos Budas ou seja com um dos tarôs, tudo bem? Eu vou só afastar um pouco aqui e vou trazer o Budinha que não quer ouvir. Isso é muito comum em um relacionamento, né? As pessoas nunca querem ouvir o que o outro tem a dizer. Enquanto isso, eu peço que vocês deixem seu like, que vocês compartilhem o nosso vídeo para que o YouTube possa ver que o nosso canal é um canal sério e essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Peço que se vocês não são inscritos no nosso canal, que vocês cliquem no sininho e se inscrevam para que vocês possam receber as atualizações dos vídeos semanais que nós postamos. Tudo bem? E deixe o seu comentário referente à minha leitura, se agradou, se você se identificou, se é isso mesmo, para que possamos ter o cerne, né, daquilo que estamos fazendo, como está chegando até vocês e se está auxiliando, né? Essa é a nossa principal missão e objetivo aqui dentro do Oráculo Terapia. Lembrando que o Oráculo Terapia é um canal que existe para vocês e por vocês. Tudo bem? Embaralhado. Eu vou cortar. E vamos lá. Aqui, a parte superior é com relação ao ser amado, com relação ao consulente. A parte de baixo é com relação ao consulente, ao ser amado. Tudo bem? Então, essa primeira fileira são os aspectos positivos dessa projeção que fazemos. Essa segunda é com relação aos aspectos negativos. Essa terceira é com relação ao aprendizado que temos que ter nesse relacionamento. E aqui eu vou tirar o cerne da questão. O porquê de tudo isso em nossas vidas. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa leitura. Concentre-se, se conecte e vamos à mensagem. Vamos aqui. Eu vejo aqui que o aspecto positivo que o ser amado tem
com aqueles que escolheram o montinho de número 1, com o budinha que não quer ouvir, houve no relacionamento de vocês desgastes, decepções. O ser amado recebeu de vocês algo que não o agradou, que o machucou, que o feriu. No entanto, o relacionamento de vocês não é feito somente de momentos difíceis, mas o que foi vivido entre vocês, o amor que existe, ele prevalece, ele existe. Então eu vejo aqui que o ser amado, ele é uma pessoa que admira muito vocês, né? É uma pessoa que não tem, ele muitas vezes ele não expressa o sentimento dele, o que ele sente, o que ele pensa com palavras, mas aqui demonstra que o ser amado é aquela pessoa que demonstra através de atitudes. Então é com as atitudes que ele demonstra o quanto ele gosta, o quanto você é importante na vida dele e o quanto ele deseja que esse relacionamento dê certo. Então, esse é uma pessoa na qual, né, o ser amado é uma pessoa na qual vocês têm que ficar atento, não tanto com aquilo que ele fala. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem muita habilidade no falar, não consegue expressar o que pensa, o que sente com falar, e muitas vezes quando vai tentar fazer isso, acaba fazendo de uma forma desastrosa, aonde acaba machucando vocês, né? Então, como ele busca refazer, né, limpar, consertar aquilo que fez através de ações. Então, podem perceber que muitas vezes, no momento em que o ser amado, né, ele age de uma forma que machuca vocês, dificilmente você ouve deles a palavra desculpa, perdão, eu errei. Mas vocês vê que no momento seguinte, eles tentam agradar, né? Fazer um carinho, se manter mais presente, mas é com ação e não através da verbalização, né? Mas é uma pessoa que tem por vocês um amor muito grande, né? E que muitas vezes, exatamente por ter essa dificuldade no falar, ele muitas vezes se frustra, né, com ele mesmo, né? E aqui quando eu falo ele ou ela, não estou falando de gênero, mas estou falando da pessoa amada, tá? Em compensação, vocês, com relação à projeção que vocês fazem com o ser amado, vocês têm aquele amor de devoção, de dedicação, não só de demonstração, mas também de verbalizar, né? Vocês são muito intenso nesse momento de sentimento. No entanto, quando vocês passam por uma contrariedade, quando acontece algo que vocês não gostam ou que machucam vocês, vocês se fecham em copas. Vocês se reservam e aí vocês deixam de ofertar o ser amado com aquele amor abundante. É uma forma de castigá-lo por aquilo que fez, independente do que seja. Mas aqui é bem forte o amor que existe nesta relação, né? O sentimento que tem. Vocês muitas vezes acabam pecando por agir através de um duelo, né? Medir forças ali. E aquilo que eu falei, nesse medir forças, aonde cada um muitas vezes quer ter a razão nisso daí, a projeção que o ser amado faz com relação a vocês no aspecto negativo, muitas vezes é o quê? Machucar, né? Aqui mostra ele com o coração partido. Por quê? Porque vocês degladiam muito, né? Muita discussão por coisas pequenas e também por intromissão de outras pessoas. Eu vejo aqui que muitas vezes o entorno ele se torna uma situação propícia que causa muitas vezes um desconforto e um desentendimento no relacionamento de vocês.
ser amado, muitas vezes ele se deixa levar por pessoas que não deveriam. Ele ouve coisas que ele não deveria ouvir. E através daquilo que o ser amado ouve, o que ele faz? Ele projeta algo e ele acaba tomando uma atitude que muitas vezes acaba não só machucando vocês, mas também machucando o coração dele. Porque como é uma pessoa que tem dificuldade em pedir desculpas, em pedir perdão, em reconhecer, porque o ser amado é uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que talvez não tenha aprendido na sua vida que quando cometemos um erro devemos voltar atrás. Então, diante dessa dificuldade que ele tem, ele sofre, mas sofre calado, né? Em contrapartida, vocês, a projeção que vocês fazem com relação ao ser amado, vocês se colocam numa posição de inflexibilidade, Vocês se colocam numa posição de determinar as coisas no sentido de que se as coisas não estão da maneira como eu quero, então não tenho porquê. Vocês se fecham, sabe como o imperador? É a minha vontade. Se a vontade do imperador não é feita, eu não quero. Então, muitas vezes vocês deixam que situações pequenas que poderiam ser resolvidas através de um diálogo, essa situação se torna algo grandioso que acaba afastando vocês, machucando vocês por inflexibilidade. O ser amado por não conseguir expressar e tampouco pedir desculpas, e vocês por não querer dar o braço a torcer com relação àquilo que foi feito, para não querer mostrar ao ser amado, muitas vezes, uma fragilidade. Mas lembrando que não é fragilidade você reconhecer ou falar dos seus sentimentos, mas, pelo contrário, é uma situação de hombridade, de honra e de força, você admitir um erro e pedir desculpas. Porque o difícil não é errar, mas o difícil é reconhecer o erro e voltar atrás. E aqui o aprendizado que vocês têm que ter, O ser amado, ele precisa aprender, com você a ter um pouco mais de leveza, A se jogar mais nesse relacionamento sem projetar tanto as suas reações, porque muitas vezes o ser amado, ele acredita que você o vê muitas vezes com um olhar de crítica, E diante disso, então ele se coloca naquela postura, eu sei que ela não concorda, que ela vai me criticar mesmo, então ele não se joga, ele não se entrega como deveria para ter uma finalização, para ser feliz, para que essa união, aonde existe muito amor, ela possa fluir de uma forma mais harmoniosa e agradável para ambos, Então eu vejo que o ser amado, ele precisa se jogar de cabeça. Por quê? Porque às vezes ele fica tão reticente diante das experiências que ele já teve, que foram dolorosas, e com medo de se machucar nesse relacionamento, que ele se prende, Então ele precisa ter mais essa leveza nesse sentido. E vocês, por outro lado, que são muito intensos, que se entregam por inteiro, que são essas pessoas que se jogam no relacionamento, vocês precisam aprender o quê? A conter, muitas vezes, essa força de querer resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito. Vocês, muitas vezes, são muito inflexíveis e querem que as coisas aconteçam e sejam da forma que vocês desejam. Então, é um aprendizado de aprender a se entregar mais e
ser mais leve e aprender a ter o diálogo, e vocês, por outro lado, a não ser tão inflexíveis e tão duros diante de pequenas coisas que acontecem e tão rancorosos que ficam somatizando as coisas que acontecem na vida de vocês, que machucam, né? Então, flexibilidade e entrega, né? E qual é o cerne da questão aqui, né? Que vem falando para vocês que a mágica do relacionamento é o trabalho em parceria, é o trabalho em conjunto, é aquilo que vocês vivenciam. Tirar um pouco a ideia do que o outro deva fazer, porque você acredita que o outro possa fazer, e se você estivesse no lugar dele, você faria de determinada forma, mas entender que o outro não é você. Que o aprendizado que o outro teve na vida é um aprendizado diferente do seu. E sendo um aprendizado diferente, é óbvio que as reações que ele vai ter será diferente. Mas que é um relacionamento que tem muito amor, aonde necessita ter um pouco mais de flexibilidade de entrega, né, dos lados, e que precisa ter um equilíbrio para que esse relacionamento possa vir e ser o relacionamento dos sonhos de vocês. Lembrando que um relacionamento é algo que é construído dia após dia, não é algo que vem pronto. Então vocês precisam aprender com as diferenças que existe entre vocês, com aquilo que vocês têm que aprender um com o outro, para que essa união ela possa acontecer com mais alegria. Tudo bem? Então, a primeira leitura, vamos encerrando ela. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para a segunda leitura, que é o Budinha que não quer falar. Então, enquanto eu vou embaralhando, eu vou explicando para aqueles que pularam o vídeo já para a segunda opção. Aqui nós vamos fazer uma leitura de projeção, né? Qual é a projeção que nós fazemos do relacionamento e do ser amado ali? Então, nós vamos ver os aspectos positivos, os aspectos negativos, qual o aprendizado que nós temos que ter nesse relacionamento e qual o cerne da questão. Tudo bem? Então, agora nós estamos aqui para aqueles que se conectaram com o tarô de Atala ou com o Budinha que não quer falar. Então, vamos lá. Lembrando que a primeira fileira é a projeção que o ser amado faz com relação a vocês, ao consulente, e a fileira de baixo é a projeção que o consulente faz com relação ao ser amado. Essa primeira coluna, ela vai falar sobre as projeções positivas de ambos, essa segunda sobre as projeções negativas, e essa terceira sobre o aprendizado que vocês têm que ter nesse relacionamento. E aqui eu vou tirar o cerne da questão. Lembrando para vocês deixarem o like de vocês, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam também receber essa mensagem. E se vocês não são inscritos no nosso canal, por favor, inscrevam para que vocês possam receber os vídeos semanais que nós enviamos no canal. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa leitura. Então, vamos lá. Qual é a projeção que o ser amado faz com relação ao consulente? O ser amado, aqui, ele é uma pessoa, muitas vezes, dura, né? Que, muitas vezes, ele fala uma coisa que machuca, age de uma forma que machucam vocês, mas no minuto seguinte eles agem como se nada tivesse acontecido, né? Como se tudo estivesse
tranquilamente. E aí ele vem e age com uma diplomacia com relação a vocês, e que muitas vezes isso acaba deixando vocês desestabilizados, né? Então, aqui eu vejo que é um relacionamento aonde tem uma união no sentido de entendimento. Vocês têm uma cumplicidade muito grande entre si, aonde vocês acabam muitas vezes entendendo e compreendendo o outro em situações na qual vocês não precisam falar. Então, se o outro, aqui a projeção que ele faz, que muitas vezes vocês, consulente, ele consegue identificar o estado de humor que vocês estão. Às vezes ele pode não entender qual o porquê daquela situação, do sentimento que vocês estão tendo, mas eles conseguem entender que algo aconteceu com vocês, simplesmente de falar com vocês, seja pessoalmente ou através de aparelhos, ou de vê-los. Então ele consegue saber isso. Então vocês têm uma sintonia muito grande, aonde muitas vezes a palavra não precisa ser utilizada. E eu vejo o ser amado, ele projeta muito em você aquela confiança na qual você traz na vida dele uma estabilidade, uma segurança. Em contrapartida, eu vejo vocês projetando no ser amado vocês gostam de ver no ser amado a agilidade que ele tem, da rapidez no pensamento, muitas vezes da tomada de decisão. Então isso é algo que vem e que encanta vocês, o esforço que o ser amado faz para conseguir as coisas, para tornar as coisas reais. Então eu vejo vocês muitas vezes aqui envolvido por essa energia, né, e se sentindo muito como se houvesse um complemento, né, ali em vocês, porque vocês conseguem ter a ação em muitas coisas, mas há coisas que acontecem na vida de vocês que falta a atitude. E é nessa hora que você lembra no ser amado e fala, poxa, ele já consegue ter essa atitude. Então eu vejo aqui um ar de admiração que vocês têm pelo ser amado, por aquilo que ele realmente não somente por aquilo que ele demonstra diante da sociedade, mas por aquilo que ele realmente é. Eu vejo aqui os aspectos negativos, a projeção que o ser amado faz com relação a vocês, o consulente, é o quê? Ele gosta de disputar, né? Então, muitas vezes aqui, o ser amado é aquele tipo de pessoa que ele age na vontade de chamar a atenção de vocês, mas de uma forma negativa, de uma forma que machuca. Então, por exemplo, ele sabe que você não gosta que fique de conversa com uma determinada pessoa. Então, às vezes, para testar a sua paciência, o ser amado vai lá e faz exatamente aquilo que ele sabe que você não gosta. Então, ele age muitas vezes de forma intencional ali, mas é uma forma de chamar a atenção de vocês. Sabe assim, às vezes eu quero ter a atenção dela, se não for pelo amor, nem que seja pela briga, mas eu sei que ali eu tenho atenção. Então, eu vejo o ser amado muito nessa situação. Em contrapartida, eu vejo vocês projetando muitas vezes no ser amado ali uma frieza, né? Porque muitas vezes quando o ser amado age dessa forma infantil com relação a vocês, vocês se colocam numa posição de se reservar ali, ou vocês acabam falando, porque vocês são pessoas muito diretas, então vocês expressam sim através da palavra, então o ser amado ele acaba atingindo aquilo que quer, só que no outro momento, qual é a dificuldade? Vocês esfriam.
né? Vocês têm uma grande dificuldade de perdoar e de voltar atrás nessas pequenas coisas. Então, é aonde muitas vezes aquilo que era algo pequeno, ele acaba se somatizando em vocês e vocês acabam guardando isso, né, dentro de si. Então, há essa disputa de ter atenção, de querer a atenção de vocês e de vocês se fecharem com relação a isso, por nessas pequenas coisas acabar muitas vezes perdendo a confiança no ser amado. O que o ser amado tem a aprender com vocês? Ele tem que aprender a ser mais amoroso, entender que o amor ele já tem de você, então ele não necessita desse tipo de atitude para ter a sua atenção, porque ela já é dele, né, ou dela. Então o ser amado precisa ter esse amadurecimento de entender que o amor não é algo que precisa ser atraído o tempo todo, mas ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser trabalhado, né, amparando as arestas que necessita para que ele possa crescer cada vez mais forte. Então, esse tipo de comportamento, de postura que o ser amado tem, já não compete, já não é necessário na situação, no ponto em que vocês estão nesse relacionamento. Em contrapartida, você tem que aprender a soltar, a liberar esse sentimento que acaba ficando em você com relação ao ser amado, de mágoa, de ressentimento, porque são coisas pequenas que dá para ser superada, porque o que ele faz não é nada assim grandioso, algo que seja imperdoável, mas são coisas muito mais infantis, muito mais imaturas do que realmente algo que não consiga ter o perdão. Então, para que o coração de vocês não se machuquem tanto, haja também de uma forma como uma criança, né, que muitas vezes está ali, acaba brigando por algum desentendimento, mas poxa, eu quero continuar a brincadeira, eu quero continuar com o meu amiguinho, então passa por cima daquilo. Então vocês precisam aprender a liberar essa dor, esse sentimento, porque aquilo que vocês fazem com o ser amado, ele sente o impacto, mas ele não guarda, né? Como vocês assim o fazem. E qual é o aprendizado, qual é o cerne, né, desse relacionamento aqui de vocês? É trabalhar esse momento de intriga, né? Porque o ser amado em alguns momentos se mostra uma pessoa muito imatura e vocês em contrapartida se mostram uma pessoa muito madura, muito rígida, né? Então é trabalhar e encontrar o ponto de equilíbrio para que esse relacionamento ele possa alavancar e caminhar sem tantos entraves. Aqui eu não vejo, como na tiragem número 1, intromissões de terceiros, né, externos, mas eu vejo muito aqui imaturidade e falta de flexibilidade de vocês, né, para que esse relacionamento possa seguir em frente. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Deixe o like de vocês, compartilhe o nosso vídeo. Se não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se nele. Deixe o comentário de vocês referente a essa leitura e até um próximo vídeo. Até mais e que a espiritualidade possa nos abençoar sempre.